Bom, nós vamos conversar nessa noite, é a noite aqui, né? Mas você pode estar assistindo em outro momento, mas não tem nenhum problema. É um bate-papo. Hoje nós vamos, como é a nossa proposta, pensar um pouquinho mais sobre a mensagem de domingo à noite, né? No domingo foi hoje é dia 14, 15, dia 12 de julho. Então, você pode, se você quiser, depois assistir aí a mensagem, tá aí com a data do dia 12 de julho, certo? E nós vamos pensar um pouquinho, eu convidei duas pessoas muito queridas para mim, que é o meu irmão Luciano e a Ive, a sua esposa, para participar conosco desse bate-papo. O tema que a gente vai trabalhar hoje é evangelizando os evangélicos. É meio estranho, né? Mas é isso mesmo. E esse tema nos leva a pensar no rumo que os evangélicos tomaram enquanto cristãos, discípulos de Jesus. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse tema, tá? Eu queria que vocês se apresentassem aí. A gente está usando vários recursos aqui para tentar fazer esse momento, mas eu acho que vai dar tudo certo, né? Porque estamos fazendo com o coração para a glória do Senhor Jesus. Então, eu queria que vocês se apresentassem, dissessem de que igreja vocês são, de que comunidade vocês são, porque eles moram em São Paulo, vocês que estão assistindo talvez não saibam, mas a nossa comunidade, a nossa igreja é em Vitória da Conquista, na Bahia, e o Luciano e a Ive moram em São Paulo, mas eles vão falar de onde eles são direitinho, né, para eles se apresentarem, então fica à vontade. Legal. Bom, boa noite, né? Boa noite para todos também que estão nos assistindo aí. Meu nome é Luciano, essa é a Ive, minha esposa. Nós somos aqui de São Paulo, pertencemos à Igreja Edificando em Cristo, chama Igreja Evangélica Edificando em Cristo, que fica aqui na zona norte de São Paulo, próximo aqui ao Horto Florestal, né? E é isso aí, estamos aqui para bater um papo, conversar um pouquinho sobre esse tema que é um tema interessante, um tema legal, né? Até em virtude de muita coisa que a gente tem visto hoje em dia na igreja, eu achei um tema muito legal para a gente bater um papo. Certo. Então, aí no domingo, eu vou falar o Zeca, porque o pastor é meu esposo, então não dá para eu falar o pastor. É meio estranho para mim, apesar de eu tê-lo como meu pastor, né? Então, o Zeca trabalhou em cima, inicialmente, do texto de Jeremias, capítulo 7, mas antes mesmo da gente começar esse bate-papo, efetivamente, eu queria orar com vocês, tá bom? Legal, vamos lá. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por este momento, porque o Senhor nos reuniu, Pai, apesar das distâncias físicas, esse recurso tecnológico nos aproxima de alguma maneira. Mais do que isso, o Teu Espírito Santo nos aproxima, Senhor, e nós adoramos e louvamos o Teu nome, que é santo, por isso, Pai. Ó Deus, nós entregamos nossas vidas a Ti, queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome também com este momento aqui, que esse bate-papo possa edificar vidas, Senhor, possa, ó Deus, tocar no coração, ó Deus, de quem estiver assistindo de alguma maneira, que o Teu Espírito Santo faça a obra que nós não podemos fazer, nós apenas somos instrumentos, Senhor, do que o Senhor quer fazer na vida de quem assistir a este vídeo, Pai. Então, entrego a vida da Ive, do Luciano, minha vida em Tuas mãos, somos Teus, Senhor, e queremos ser, ó Deus, instrumentos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, gente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e eu estava falando da minha estranheza um pouquinho com o tema. Por quê? Porque eu, particularmente, vejo que a pessoa que se torna um evangélico, ela entende o que é o evangelho, pelo menos deveria. E aí, para que evangelizar um evangélico? É contraproducente, seria, né? Não é uma coisa produtiva. Eu fico pensando, enquanto tem tantas pessoas sedentas e carentes de conhecer o evangelho, por que eu vou ficar, né, trabalhando com essa pessoa? Aí, depois que
que o Zeca começou a trabalhar com o texto de Jeremias capítulo 7, que é o texto que ele baseou a mensagem inicialmente, aí eu comecei a ver de uma outra maneira, né? Não sei, aí depois eu passei o texto para vocês, o que vocês acharam? Não, então, é um tema interessante, até porque, assim, nessa última semana nós trabalhamos um pouquinho com o pessoal aqui sobre o tema, que a igreja tem falado aqui sobre um tema que é em Cristo, né? Então, nós estarmos em Cristo. E quando você falou um pouquinho sobre essa ideia do evangelizando os evangélicos, o que me faz pensar é que tem muita gente que não entende o que é estar em Cristo. Entendeu? É verdade. Então, por exemplo, o que não é estar em Cristo? Né? Vou dar um exemplo, né? Até assim, com muito cuidado, né, nesse exemplo, mas, por exemplo, ir à igreja simplesmente não é estar em Cristo. E isso eu não estou fazendo uma apologia a não ir à igreja, né, de forma alguma. A gente entende que a gente tem que estar em corpo, essa é a vontade de Deus, que a gente viva em corpo, mas não quer dizer que a pessoa que simplesmente frequenta a igreja, que ele está em Cristo, entendeu? Ele pode ser só uma pessoa que vai lá, cumpre um protocolo, beleza, legal, acabou. Então tem muita gente que acha que porque cumpre esse protocolo de ir à igreja, ele está em Cristo. Isso não é uma verdade. Uma outra coisa que eu achei bem interessante aí, pensando nesse tema, é, por exemplo, aquela pessoa que é bem certinha, né? Então ele faz tudo certo. Ele é pontual, ele não rouba, ele não é grosso com as pessoas, enfim, ele é uma pessoa muito certinha no que faz. Isso quer dizer que ele está em Cristo só porque ele é certo? Não é, assim, isso é lógico que são fatores que são importantes da gente pensar, porque quem está em Cristo deveria ter essas características, né? Concorda? Né? Mas, ao mesmo tempo, o que nos leva a estar em Cristo não é o ser certinho, não é eu ser uma pessoa... eu chego no horário. A gente entende, como eu falei, que isso é uma consequência de quem está em Cristo, né? Então a gente tentar ser o mais correto possível. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, assim, eu sou correto só, então porque eu sou correto, eu já sou evangélico. Então eu estou lá dentro, eu estou dentro dessa turma aí. E não é bem assim, né? Na verdade, a gente entende que a questão, eu vou puxar um pouquinho essa questão do evangélico mais para a questão do cristão, né? Porque o evangélico nada mais é do que a pessoa que crê no evangelho de Cristo. Então, ele tem que ser um cristão, né? Então, para que a gente seja cristão, isso está totalmente ligado à nossa fé, né? Realmente é o que a gente crê, né? Que a gente crê em Jesus, a gente crê no sacrifício de Jesus e na redenção, na questão da redenção mesmo, né? Acreditar que aquele sacrifício teve um propósito, né? Tinha um propósito. Isso sim, e quando eu acredito nisso e aceito que essa verdade faz parte da minha vida, ou seja, eu falo assim, beleza, entendi, Jesus, você morreu naquela cruz por mim. Eu não merecia isso, porque eu sou um cara que sou errado, sou pecador, mas você morreu naquela cruz por mim e agora eu quero entregar a minha vida. Isso nós estamos falando em estar em Cristo, né? E quando a gente entra nesse assunto, olha que interessante, isso é uma questão diária. Diária. Então, por que eu estou querendo frisar muito essa questão diária? Porque tem gente que já tomou essa decisão por Jesus, só que com o tempo isso vai ficando para trás e a pessoa entra numa rotina, entende? Então ela entra nesses protocolos que a gente estava falando, de ser certinho, de ir ao culto, de dar o dízimo, de dar a oferta. Então ela acha que porque ela faz esses protocolos, e de novo, isso não está errado fazer essas coisas. O que está errado é que muitas vezes a gente faz isso simplesmente por fazer, e não porque a gente entende o porquê eu faço isso.
Eu faço isso por quê? Porque eu amo a Jesus. E porque Ele é o Senhor da minha vida, eu faço isso com amor. Eu vou para a igreja com amor, eu dou o dízimo com amor, eu cumpro com os meus compromissos com amor, porque eu amo a Jesus. Percebe a diferença? Você falou essa questão de eu faço tudo isso porque eu amo a Jesus, né? Eu estava estudando há um tempo atrás sobre as 3 formas de você buscar a Deus: por amor, por obrigação, né? Ou por necessidade. Aí, por que você busca a Deus? Por que você vai ler a Bíblia, estuda a palavra, ora, frequenta uma igreja, está em corpo? Por quê? Porque você busca a Deus porque você quer alguma coisa de Deus, por necessidade, porque você tem uma obrigação para com Deus, ou porque você o ama? Sim. Aí, essa coisa da obrigação não, da necessidade, a pessoa que estava fazendo o estudo me falou que fez um paralelo muito interessante, que a pessoa que busca pela necessidade, ela é mais ou menos como um empregado. Quando você é funcionário de alguém, você precisa do emprego, precisa do salário, não é? Exato. Então você não falta, você chega no horário, certo? Você procura cumprir com todas as coisas as suas atribuições, não é? Você tem um cargo, então tem atribuições, você cumpre com tudo aquilo, porque você precisa do salário. Se você não fizer, elas vão te mandar embora e acabou o salário. Exato. Então, muitas vezes a gente faz por causa da necessidade. Né? Se eu fizer tudo isso, Deus vai me dar tudo aquilo. Entende? Aí entra, o por obrigação, entra muito essa questão da pessoa que é religioso no mau sentido. Porque o religioso nada mais é que aquele que está religado a Deus. Sim, e Jesus sim. veio fazer isso conosco, né? Mas o problema da religiosidade Isso. que é o negócio, que aí torna-se uma obrigação. Então, igual alguns, desculpem aqui os católicos que pensam assim, né? Me perdoem, mas muitos católicos no Brasil têm essa coisa assim, já fui na missa hoje, eu cumpri minha obrigação. Eu já ouvi isso de algumas pessoas da minha família que são católicos e que falam isso. E muitas vezes os evangélicos estão também pensando da mesma maneira. Eu já fui para a igreja no domingo à noite, no domingo de manhã, eu já cumpri a minha obrigação, já dei o meu dízimo, eu já cumpri a minha obrigação. Sim, nós temos obrigações. Sim, sim. Como responsabilidades como discípulos de Jesus, uma parte do preço que a gente paga por ser discípulo de Jesus, não é? Sim. Tem um preço a se pagar, apesar de que todo o preço já foi pago por Jesus, mas nós temos que ter o nosso esforço no sentido da prática da piedade, né? Então, agora, por amor é outro esquema, por amor é outra coisa. Exato. Por amor a gente se entrega, como você falou. Exato. E assim, é interessante que você colocou algumas questões e assim, eu vou além até essa questão da obrigação, que eu acho que hoje tem muito evangélico vivendo de obrigação, tá? Então, assim, eu nem colocaria qualquer outra denominação aí, mas o evangélico em si, ele hoje tem muito, eu acho que até porque em certo ponto virou meio modinha, né? Então tem muita gente que fala, não, porque eu vou na igreja X, lá os caras são da hora, são legal, tal. Então, assim, pegou um pouco da modinha ali. E assim, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que a pessoa ame a Jesus, né? O problema é exatamente esse, né? Então, é o amor. E quando a gente fala em amor, a gente está falando em mudança de vida, né? É impossível eu amar a Deus e continuar a ser a mesma pessoa com as práticas de pecado, com a vida vida pecaminosa, não haver mudança alguma na minha vida se eu amo a Jesus. Entende? Então, assim, por que então tão importante esse tema de evangelizando evangélicos? Porque às vezes tem muito evangélico dentro da igreja distante de Jesus. Distante de Jesus. Eu falo muito para o pessoal aqui em São Paulo
que a gente tem que viver a prática do evangelho, né? A gente vem de uma época onde as pessoas falavam muito, né? Assim, você precisa pregar, você precisa falar de Jesus, você precisa falar. E hoje as pessoas não estão com muita paciência de ouvir você ficar falando. Então, é verdade. A melhor estratégia hoje é você ser o quê? Viver. Viva o evangelho. Tem uma pessoa, um amigo nosso, que uma vez falou uma frase que eu achei sensacional, que é assim: talvez a única Bíblia que algumas pessoas vão ler vai ser a sua própria vida. Então, nossa vida tem que refletir Jesus. Então, quando a gente olha realmente para, assim, e a gente vê que biblicamente a gente tem alguns exemplos aí de pessoas, né, que tentavam, como o jovem rico mesmo, né, que ele tentou fazer de tudo. Ele falou: olha, Senhor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então, assim, ele era meio que aquele cara certinho, ele tinha todo, no currículo dele estava perfeito, ele estava para ser contratado como evangélico, né? Só que na hora, Jesus chega para ele e coloca uma única questão: vende tudo, entrega tudo e me segue. Aí pegou no calcanhar de Aquiles, né? Então, assim, por quê? Porque ele era muito rico, então ele não conseguiu se desfazer da riqueza dele por amor a Deus, entende? Olha que loucura, né? Então, até assim, no texto que você compartilhou com a gente sobre Jeremias, que fala, por exemplo, da questão da oferta, das pessoas irem ofertar, não sei o quê, tal, ali. Quantas pessoas às vezes acham que porque dão não sei quantos mil ou que fazem aquilo, acha que estão, comprando a Deus, comprando a Jesus, né? Sendo que Jesus vai e fala que a maior oferta foi a da viúva e só deu moedinhas. Entende? Olha que coisa louca, né? A matemática de Deus, ela é totalmente diferente da nossa, né? 1 mais 1 para nós é 2, né? Meio com 1 é 50 mil para Jesus, desde que o seu coração esteja naquilo, né? Entende? Então, assim, eu acho que tudo isso está muito ligado ao nosso coração, né? Então, até a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ali está o nosso coração. Então, quando exatamente. o nosso tesouro, quando Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, é ali que está o nosso coração, né? E aí sim a gente vive essa realidade. Aqui em Jeremias 7, 24, o profeta diz que o Senhor está falando: mas não me deram ouvidos, isso Deus falando para o profeta, né? Não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Então, dureza do coração. E o profeta Jeremias, lá em Jeremias 17:5, ele fala que 17:10, fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Uhum. Então, o problema maior disso tudo, né, dessa questão do desvio dos evangélicos, de não estarem em Cristo, mas estarem numa determinada denominação, seja ela batista, ou seja qual for, Sim. né? O maior desvio é o desvio do coração. Uhum. Esse é o problema, essa é a raiz do problema. E uma coisa que você estava falando do jovem rico, é que nesse texto do jovem rico, Jesus fala que Jesus olhou para ele na hora que ele ia falar, que ficou triste e tal, né? E o amou. Jesus já sabia a decisão que ele ia tomar e mesmo assim o amou. Então, uma coisa que eu quero falar para quem estiver ouvindo a gente é que Jesus te ama do jeito que você é. Exatamente. Mas ele não quer deixar você do mesmo jeito, ele quer transformar o seu coração. Como ele transformou o meu, como ele transformou o seu, como tem transformado, aliás. Porque todos os dias, como você falou, a gente tem que passar por essa transformação, essa renovação de mente, né? E essa transformação do coração. Porque existem coisas dentro de nós que ainda estão lá cauterizadas e duras. Uhum. Que Deus tem que fazer, igual ele fala, não sei se é Jeremias ou é Isaías que fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. Então, todo dia esse martelo tem que bater aqui no coração, porque há coisas que estão cauterizadas. Tem gente que tem pecado de estimação. Eu já tive. Deus que me perdoe, Senhor. Ainda bem que Ele já me perdoou. Mas eu já tive, gente.
E tem pessoas que passam anos a fio na igreja e aquilo vai tomando conta. Então fica duro ali, o coração fica duro, aquilo Sim. não consegue se desvencilhar. Às vezes até tenta pela sua própria força, Uhum. mas não depende de nós simplesmente, depende de uma decisão nossa de se render ao Senhor. Exato. É como você falou de uma decisão de se entregar. Exato. Né? Quando a gente ama essa coisa de entregar, só para eu fechar essa coisa de entregar, os evangélicos são a igreja do Senhor, ok? Uhum. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo, né? A noiva. Casamento deve ocorrer por amor. Então, quando vocês estavam para casar, a expectativa era grande, né? Nossa, minha noiva, meu noivo, meu futuro marido, minha futura esposa. E a gente fica naquela expectativa e quer fazer tudo pela pessoa, não é verdade? Raspa a conta e compra tudo que tem que comprar para casa, fica duro, entra no casamento depenado, mas entrega tudo, né? Porque a gente ama, a gente quer o melhor. Exato. Vai escolher a roupa, minha esposa pode escolher a melhor roupa, isso mesmo, meu marido, não precisa, agora na hora de economia. Não é verdade? Sim, sim. A gente não age assim? Entrega tudo. Então, a igreja tem que ter esse mesmo cuidado de amar entregando tudo. Não se apegando como o jovem rico se apegou às suas coisas. Saiu triste. Uhum. Então, às vezes, a gente fala... Hoje, eu acho que o bem mais precioso é o tempo. É verdade. E às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, se você dedicasse um tempo a mais para o Senhor, Deus ia transformar a sua família. A pessoa fica triste, sabia? Poxa, mas eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Né? A pessoa fica, mas não sabe a vida que eu tenho. Mas Deus pode transformar essa vida, não é? A gente não precisa comer o pão de dores. Uhum. A gente não precisa comer o pão de dores o tempo todo. De vez em quando a gente acaba tendo que comer. Mas o tempo todo, a vida toda comer o pão de dores, entende? Deus tem o melhor para nós. O melhor de Deus é paz. Ele vem trazer essa paz. Né? Então essa coisa do amor tem muito a ver de você ter noção de quem você é dentro do reino de Deus. Você é a noiva de Cristo. Uhum. Então, sabe, se preserve e ame a Deus, se entregue ao Senhor. Poxa, essa questão do casamento é bem interessante que você colocou, né? Sobre a questão da noiva mesmo, a igreja como a noiva. Porque além do amor, existe uma coisa interessante, que é a entrega, né? Entrega. A noiva se entrega para o noivo, né? Então, assim, existe uma questão de entrega que a gente precisa entender, que a nossa vida tem que haver essa entrega. A gente precisa realmente se entregar para Jesus, né? E no texto mesmo ali em Jeremias 7, 24, como você estava falando, que ele fala dessa questão do coração pecador e rebelde, não sei o quê. E eu percebo que às vezes as pessoas que estão mais tempo na igreja, eles parecem que a gente vai ficando com o coração mais cauterizado, né? Porque a gente acha que a gente sabe como é fazer igreja. Então, assim, peraí, eu sou convertido desde 89, então eu sei como é, você está chegando agora, né? E aí eu queria dar um exemplo que foi muito interessante que aconteceu comigo alguns meses atrás. E eu quero dar esse exemplo por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa cheia de falhas. E sou um pecador, né? Eu sou, na verdade, um santo lutando contra o pecado, né? Então, a gente está dia a dia mesmo de fé em fé. Então, eu quero dar esse exemplo para que as pessoas entendam de que nós estamos, assim, suscetíveis a erros mesmo, né? Então, eu estava um dia lá, ainda antes da pandemia, lá na igreja, adorando a Deus, lá, maravilha, vamos lá, culto rolando. E entrou um abençoado lá no culto, que era um jovem lá que ele estava na igreja, e ele tinha já dado em cima de um monte de menina da igreja lá, e aí nessa ele saiu, quando descobriram essa situação toda, ele saiu da igreja. E aí eu lá no culto, rolando tudo, e eu vi que esse rapaz entrou na igreja. Qual você acha que foi a minha primeira reação? O que esse cara está fazendo aqui?
Essa foi a minha primeira reação. O que ele está fazendo aqui? Aqui não é o lugar dele. Então eu não falei isso, mas na minha mente eu julguei já totalmente. Então, você percebe? E isso assim... Tipo, condenou. Isso é carne, isso não é Jesus, isso não é amor. Então, no primeiro momento, eu fulminei, né? Então, na minha cabeça, eu já falei, ele não devia estar aqui, ele sabe o que ele fez, né? Aquela coisa do senso de justiça que a gente tem, né? E naquele mesmo momento, foi o momento que eu falei assim, não, para tudo, Senhor, me ajuda a colocar a minha mente cativa a Cristo. Então, eu preciso estar com a minha mente no Senhor. E o que eu fiz? Fui lá e fui dar um abraço nele. Eu peguei, virei ele, dei um abraço apertado, e ele falou assim, cara, você não sabe o quanto eu precisava desse abraço. Percebe? Eu poderia ter sido maldição na vida dele. Se eu ouvisse, o ladinho estava assim, ó, não vai, esse cara não deveria estar aqui. Que é um lado que a gente deixa, às vezes, muito latente na nossa vida. Né? É verdade. Mas quando a gente consegue ouvir a voz de Cristo e perceber o nosso erro e corrigir essa rota, Deus vai e entra com amor e transforma toda uma situação. É a coisa do amor mesmo, né? Exatamente. Você tomou a decisão, isso. Entendeu? Mas isso a gente estava discutindo, eu e o Zeca, do sábado à noite aqui, que a gente estava aqui conversando, e a gente estava discutindo sobre essa questão. Todos nós somos tentados, e você passou por uma tentação. Agora, você tinha duas opções. Continuava alimentando aquilo na sua mente, aquele julgamento contra esse rapaz, ou você falava, não, peraí, para tudo, vamos colocar as coisas nos lugares certos. Sim. Né? Não é por aí. Ele é um ser humano que precisa de Deus tanto quanto eu preciso. Porque não é porque você está na igreja desde 89, você precisa de Deus. Exatamente. Você já está, nossa, né? Exatamente. Você já é um semideus. Não é isso, não. Não existe, né? Não, todos nós, né? Aí o Zeca tava falando, você pensa que eu não sou tentado? Eu sou tentado pra caramba, todos os dias, toda hora, né? Na minha mente vem, né? Acontece coisas ao meu redor e vem coisas na minha mente, entende? Então nós somos tentados. Agora cabe a nós decidir se a gente vai dar vazão àquilo ou não. É aquela história de que, acho que é Paulo que fala, né, que nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Sim. Qual que é o irrepreensível? Que é sem repreensão. Então, antes de dar a repreensão, você resolve o problema. Então, você resolveu o problema na sua mente antes de continuar a dar vazão àquilo. É claro que você foi tentado e por um momento você cedeu. Agora, você não investiu naquela tentação. Entendeu? Mas você sabe que é interessante nisso, que esse exemplo foi um exemplo que aconteceu comigo, mas é um exemplo que, na verdade, acontece na nossa vida todos os dias. A todo momento a gente é colocado em situações, e por isso que eu acho que esse tema é tão interessante, porque eu mesmo tenho que me evangelizar todos os dias, entende? O evangélico precisa ser evangelizado todos os dias. Porque se você não permitir ser evangelizado, ou seja, você não permitir que Jesus venha, a verdade do evangelho te transforme todos os dias, meu querido, você está fadado à morte. Entende? Então por isso que eu achei esse tema muito legal. Porque a gente precisa, sim, todos os dias revisar a nossa vida, revisar cada detalhe. Senhor, realmente aquele texto, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Senhor, olha todos os pontos da minha vida, Senhor, e me mostra onde eu realmente preciso mudar, onde eu preciso melhorar. Né? Então a gente sempre vai ter situações onde a gente precisa ser tratado, onde a gente precisa ser moldado por Jesus. Né? Nós estamos longe dessa perfeição. Né? Então a gente precisa entender o quanto a gente depende do Senhor, o quanto a gente precisa se arrepender mesmo dos nossos pecados. E eu tô até frisando um pouco mais isso, porque às vezes parece, porque a gente está aqui, por exemplo, gravando esse vídeo, né, que a gente está num patamar superior, e não estamos, muito pelo contrário, a gente está no mesmo patamar de todo mundo, né? Nós estamos sofrendo retaliações como todos, tentações. Então
a gente precisa realmente todos os dias levar o nosso coração ali diante do Senhor e realmente sondar os nossos caminhos, né? Por quê? Porque a gente pode cair, A Bíblia fala que quem está em pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que estar com o olho aberto, com o ouvido aberto, né? E preparado realmente para a guerra. A gente tem que levantar todos os dias falando, Senhor, me prepara para essa batalha e vem comigo, vem à frente dessa batalha, né? Porque quando o Senhor está à frente, por mais que você se depare com situações, ele vai falar assim, você vai ouvir a vozinha ali falando assim, ó, esse não é o caminho. Você, opa, peraí, preciso ajustar essa rota, né? Essa rota. Então, por isso que é tão importante a gente entender que a gente precisa todos os dias checar o nosso coração, se arrepender, mudar os nossos hábitos todos os dias, para que Deus possa realmente fluir o rio dele sobre as nossas vidas, né? Você estava falando e eu me lembrei de duas situações que aconteceram comigo ontem. Eu estava dando aula aí em duas turmas, né? E aí, na primeira turma, no finalzinho da aula, eu já estava terminando mesmo, assim, faltava coisa de 2 minutos, e eu já estava dizendo, né, o que a gente ia fazer na próxima aula e tal. E aí um menino começou a xingar. Nossa. A xingar mesmo. Aí todo mundo parou, eu fiquei muda. Gente, eu fiquei muda na hora. Eu não acreditava naquilo. E assim, são turmas tranquilas, sabe? Não é nada assim de maluco, de uns meninos malucos, não, que faz uma bagunça, não. São pessoalzinho, gente boa, tranquilo mesmo. E eu acho que o menino no dia estava num mau dia, né? E ele soltou uma coleção de palavrões ali e foi embora, saiu da sala, né? No Google Meet. Aí, beleza, todo mundo, professor, você vai fazer o quê? Fulano, esse crânio, não sei o quê, não sei o quê. E aquela coisa toda, eu falei, gente, eu vou passar para a coordenação e vai ser tomadas as devidas providências. Na hora, eu fiquei um pouco assustada, mas passou. Muito bem. Quando foi na outra aula seguinte, teve um outro menino que começou também a falar palavrão, mas no chat, né, escrito. E aí eu fico um olho aqui, outro aqui, um olho aqui, outro aqui. Então um olho na câmera, outro no chat. Aí quando eu percebi, eu falei, ô fulano, que é isso aqui, rapaz? Ah, professora, é a letra de uma música. Eu falei, tá, mas não é o tipo de música que você tem que cantar, que aliás aqui não é lugar para você cantar, a menos que a gente dê um espaço para você cantar, né? Aí eu fiquei nervosa. Na outra vez eu fiquei muda e fiquei tranquila. Dessa vez, eu não sei se é porque eu já estava meio que, né? Eu fiquei nervosa, subi nas tamancas e falei um monte de coisa. Não falei assim não ofendi, mas eu fui bem brava, né? Coisa que normalmente eu não sou, eu sou relax. E aí, depois que passou, eu falei, pra que eu chutei o pau da barraca, falei um monte de coisa, eu fiz até ameaça, sabe? Que eu ia tirar foto, eu tirei a foto na hora, também mais para dar uma assustada. Mas nada que eu não mandei foto para coordenação, não fiz nada disso, mas na hora eu falei tanta coisa desnecessária. Quem é o adulto da relação? Sou eu. Quem tem que ter maturidade ali? Sou eu, sabe? Eu tenho que agir de uma outra maneira, porque a partir do momento em que a gente faz esse tipo de coisa, você se iguala à pessoa, né? Sim. E ali eu não brilhei a glória do Senhor. Não, porque se eu sair do prumo, Jesus é o quê? Manso e humilde de coração. Eu não fui nem mansa e nem humilde de coração. Eu tive que fazer o quê? Depois me evangelizar. Epa! Maria Luísa, cadê Jesus na tua vida? Exato. Sabe? Será que aqueles meninos, a Bíblia que eles leram em você, foi a Bíblia de Jesus? Jesus estava em você? Não estava. Naquele momento não foi. Entende? Aí você fala, mas Jesus é só mansidão? Não, não é só mansidão, mas nos momentos mais críticos, ele permanecia manso e humilde de coração. Sim. Tem momentos que você não precisa falar nada. A situação própria se dissolve. É verdade. Entende? E se você dá muito valor para aquilo, né? Você acaba perdendo o foco. E eu tive que realmente me evangelizar ali, porque
Então é o que você falou, todos os dias nós passamos por isso. Então não é, eu pequei, então para mim vou desistir de tudo, Sim, sabe? sim. Isso não é para mim, eu não sirvo para ser crente. Não é por aí, entende? Porque todos nós pecamos e precisamos, carecemos da glória de Deus na nossa vida, constantemente. Não é um evento, né? Não é a conversão, aquele momento que você levanta a mão, vai lá na frente, não é isso só. Vai todos os dias, né? Exato, exato, exato. Porque senão a gente perde a alegria da salvação também, né? Eu acho que exatamente essa é a ideia mesmo, né? A gente entender, primeiro, que assim, que eu queria frisar muito, né, nesse bate-papo, é que a vida com Jesus não é uma vida ruim, né? Às vezes as pessoas acham que tudo que a gente está falando, então, peraí, nossa, não tem nada a ver com ruim. Muito pelo contrário, até porque, assim, ruim é quando as pessoas querem que você mude, né? Então fica, olha, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar com aquilo, você precisa parar com aquilo outro. E Jesus não é isso. Jesus é amor, né? Então, quando Jesus entra no seu coração, quando você permite Jesus entrar na sua vida, essa mudança é de dentro para fora. Então, não são as pessoas chegando para você e falando que você tem que mudar. É Jesus falando no seu coração que você precisa mudar. E aí você começa a pensar e falar, nossa, esse caminho que eu estou trilhando não é o melhor caminho. Eu preciso mudar. Isso é muito diferente de alguém falar, olha, você precisa mudar. Porque quando a gente fala isso para alguém, ou alguma pessoa fala isso para outra, é a mudança de fora para dentro, e ela não entra, ela não cria raízes, né? Então é aquela mudança que aparente ali e ela cai. Agora, quando ela é de dentro para fora, ela permanece, e ela realmente produz fruto, né? Então, viver com Jesus é uma vida muito boa, muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz aqui com a minha esposa. Nós somos felizes porque a gente vive com Jesus e a gente vive realmente tentando extrair o máximo dessa beleza de que é viver com Jesus, né? De ser alegre, de poder conviver no meio das lutas mesmo e aprender sobre a paz que excede o entendimento, ou seja, passar por lutas, mas entendendo que o Senhor está na nossa frente, lutando por nós. Então, assim, o que eu queria realmente deixar é que a vida com Jesus é uma vida maravilhosa, é uma vida que não tem igual, né? Entender que ele veio aqui, que Deus mandou o seu único filho, e quem tem filho sabe do que eu estou falando. Porque a gente muitas vezes não permite que o nosso filho passe por nada, e muito menos por desconhecidos, né? Porque nós éramos totalmente desconhecidos para Deus, que nós viramos as costas para Deus. Então, assim, se a gente for pensar como um ser humano, não faria isso nunca. Mas Deus envia o seu filho por nós, por amor a nós. E Jesus, ele vem, e mesmo a gente falando lá, né? Quando eu falo a gente, porque a gente participou disso, a gente crucifica, ele chega e fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam, né? Tal foi o amor de Jesus por nós. Então ele vai, morre naquela cruz e permite que a gente volte a ter acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. E não tem como não ser feliz com um sacrifício desse. Não tem como não viver feliz com tanto amor, Então, o que eu queria realmente deixar aqui, né, nessa nosso bate-papo, é que a vida com Jesus ela é maravilhosa, né? Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por situações difíceis, vamos. Só que a gente tem que fazer uma escolha. Como eu quero passar por isso? Se eu quero passar com Jesus, pode ter certeza que a questão da paz, que excede o entendimento, está com a gente. Então você vai ter paz, mesmo no meio de um monte de lutas, você vai falar, não estou entendendo, a casa está caindo na minha cabeça e eu estou em paz. Ou não. Ou eu vou preferir tocar a minha vida e falar, pode deixar que eu conduza esse barco aqui. E aí a casa vai cair na minha cabeça e eu vou sentir que ela está muito pesada, né? Então Deus nos dá esse livre-arbítrio de decidir qual é o caminho que a gente quer trilhar.
E o caminho de Jesus é o melhor caminho que a gente pode trilhar, né? Então, eu queria realmente frisar a importância de viver com Jesus, né? De ser evangelizado realmente todos os dias. Senhor, trabalha a minha mente todos os dias para que eu viva sempre, constantemente na Tua presença, que eu não saia da Tua presença em momento algum. Amém, é isso mesmo, Luciano. É isso. A gente está partindo já para o final, né? Aham. Do nosso bate-papo, mas foi maravilhoso. Gostoso. Eu vou marcar outros, viu? Vamos sim, Ive, vamos se sim. prepara com as mulheres aí, se prepara. Opa, vamos lá. A Ive hoje não falou nada, mas ela é uma maravilha para falar. Ela é tímida, mas quando abre a boca, mas sai é coisas que eu- maravilhosas. É que eu me empolgo aqui, eu começo a falar e aí eu vou lá e não deixei nem ela falar, né? Eu acabei É de falando família, né, demais. Luciano? É de família isso, né? Então, e só para finalizar, isso tudo que o Luciano falou é exatamente, Jesus veio trazer vida abundante para nós. E é uma vida plena, essa coisa da abundância é plenitude de Exato. vida, em todas as áreas. Por isso que a paz que ninguém consegue entender, né, invade o nosso coração Isso. quando a gente vive essa vida. E eu não troco por nada. Também não. Dia 26 de setembro, eu faço 30 anos de convertida. E eu marquei o dia, né, que eu realmente tomei essa decisão. Aham. E eu não me esqueço de nada, não me esqueço do texto. Durante algum tempo eu esqueci, mas depois Deus me lembrou do texto bíblico, me lembro da música que estava tocando, porque esse foi um momento maravilhoso na minha vida. Foi o melhor momento da minha vida, né? Foi muito bom ter filhos, muito bom casar, mas o melhor momento foi conhecer a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, Amém. entende? E saber que eu era amada do Senhor, amada do Pai, né? E que Ele pagou o preço pelo meu resgate, pela minha redenção. Amém. Oh, mas não tem coisa melhor, não é? Não tem coisa, né? Gente, muito obrigada, viu? Que Deus A gente que abençoe agradece. vocês, abençoe também a Isabela, Ah, sim. tá? E assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Só Deus sabe aqui como eu estou Nós de também. estar com vocês, mesmo que seja nessa situação virtual, tá bom? Mas E diminui as grande beijo. distâncias. Diminui, com certeza, com certeza. Um grande Um beijo para beijão. vocês, Deus tá bom? abençoe E vocês. até a próxima, nós vamos marcar a próxima. Com certeza, Tá bom? com certeza. Então tá certo. Um grande beijo. beijão. Ah, tchau, tchau. Tá certo, tchau. Então, a gente fica por aqui. A próxima vez que a gente tiver o bate-papo, você vai saber exatamente com quem será. E eu fico muito feliz que você está aqui conosco até agora. Que o Senhor abençoe a sua vida, que realmente Jesus seja o que há de mais importante na sua vida, como tem sido na nossa vida, que Ele te dê vida abundante, vida plena. Em nome de Jesus, um grande abraço.